Boa noite, galera. Prazer muito grande, demais mesmo, de estar com vocês aqui. Enorme privilégio. Antes só ouvimos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Muito importante esse momento especial que nós estamos vivendo aqui. Meu nome é Denis, então estou aqui em Dourados há 6 anos, vai fazer 6 anos. E infelizmente nós estamos com partida marcada já para julho desse ano. Nós vamos para o Paraná. Começamos um novo trabalho que o Senhor tem nos chamado para realizar lá. Mas antes de ir embora, nós tivemos essa oportunidade de vir aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. E muito interessante, uma coincidência santa e divina que aconteceu. Eu não sou pastor de jovens da minha igreja, lá da IPI. Eu sou pastor auxiliar. Mas esse ano eu fui convidado 2 vezes para pregar aos jovens. E as 2 mensagens que o Senhor me incentivou a levar é exatamente aquilo que vocês estão preparando para esse ano. E acredito que é uma confirmação muito linda de Deus para a vida de vocês. Alguns estavam lá quando nós falamos um pouquinho sobre intimidade com Deus, baseado no texto de Ezequiel 37. E agora, sábado passado, nós estávamos falando sobre identidade e destino, baseado em Gênesis 26 a 32, falando sobre a história e a vida de Jacó. Eu acredito que é exatamente isso, que vocês estão no caminho correto, temendo a Deus realmente, colocando um tema, um projeto, e tendo essa revelação do Espírito Santo para dizer que o que os jovens precisam hoje não é de mais evento, mais entretenimento. Eles precisam saber quem eles são em Deus e propósito pelo qual eles foram criados por Deus. E só liberam esse propósito à medida que as águas crescem, transbordam, desenvolvem e alcançam proporções ainda maiores, alcançando a igreja, a vizinhança, o bairro, a cidade, uma nação. Por isso eu creio que esse projeto, identidade, propósito, avivamento, vai impactar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de reproduzir com vocês aqui, é um grande desafio, porque aquele dia foi algo espontâneo que o Senhor nos trouxe, e conversando com o Lucas, ele disse: pastor, gostaríamos de ouvir aquela palavra de Ezequiel 37. Eu gostaria de reproduzir algo que Deus falou no meu coração aquele dia de maneira muito especial, muito específica, e no temor do Senhor eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Ezequiel 47, ou ligasse a sua Bíblia, dependendo de como você está usando-a nesse exato momento. Mas Ezequiel 47, eu lerei com vocês os versículos na tradução Nova Versão Internacional, tá bom? Para a gente entender melhor o que está se falando nesse texto, que muitos de nós consideramos tão complexo, tão profundo. Ezequiel capítulo 47, Ezequiel 47, é o texto da nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, grave essa palavra, templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, um cordel de medir, uma fita métrica. E enquanto ia, mediu 500 metros, 1000 côvados, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele então mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia crescido, aumentado, e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio pelo qual não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui em direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, é tornada saudável. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia, trata a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém. Estive em Israel em 2013, em outubro, e tive a oportunidade de ver o que a palavra água significa para eles naquele lugar.
Água nada mais é do que um bem inalcançável, inatingível, e que eles não podem produzir por si mesmos. O deserto de Israel, ou melhor, o território de Israel, é 2/3 deserto e 1/3 semideserto. Ou seja, ele é 2/3 de nada, de absolutamente nada, apenas areia e aridez. E 1/3 da sua região é um pouco parecida com o que nós temos no nosso sertão nordestino. Pouca água, com chance de produzir alguma coisa. Então, a palavra água está muito distante do que um judeu entendia há 2000 anos atrás do que nós entendemos hoje. A palavra água está muito distante do que um judeu atual entende do que nós entendemos hoje. Porque embora estejamos a 2000 anos de distância, também estamos a quilômetros de distância de um lugar onde foi narrado esse fato. Então nós temos uma dificuldade cultural e social para admitir o que está acontecendo nesse lugar, que é exatamente o tema água. A água para o povo de Israel é sinônimo de vida, pessoal. Lá eles não conseguem ver isso que você viu agora à tarde, uma enxurrada na sarjeta. Eles não conseguem ver uma chuva se formando sobre suas cabeças. A média de milímetros lá em Israel, mais precisamente nessa região onde é semideserto, é 60 milímetros por ano. Só no Brasil, as regiões que menos chovem aqui, assim, do sudeste e do centro-oeste, a média é de 1.200 milímetros. Então, por ano. Então, quando nós falamos em água, pessoal, nós estamos falando em vida. Se um judeu vir visitar a sua casa, sabe aquela grama que você reclama lá e diz, puxa vida, essa chuvarada aí, essa grama não para de crescer, que você tem que cortar cada 7 dias ou a cada 15 dias você tem que cortar, que você reclama? Um judeu vem aqui e fala, nossa, a grama cresce sozinha aqui, ninguém precisa regar, ninguém precisa fazer um sistema de captação de água. Não, aqui a grama cresce sozinha, porque lá, pessoal, nada cresce sem a intervenção do homem. Qualquer lugar que você vá e encontre uma graminha, você vai cavucar e vai encontrar canos de água passando por baixo e uma gotinha caindo. Tuc, tuc, tuc. E ali, irrigando a terra, eles conseguem manter vida, conseguem manter grama, árvores frutíferas, inclusive fazer sua produção de alimentos para dentro do próprio país. A água para todo judeu é vida. E quanto mais água, mais vida. Este é o cálculo ideal que todo homem tem em mente lá em Israel quando fala sobre o termo água. Agora vamos fazer a captura dessa ideia para os tempos de hoje. Olhando para esse texto, quando aquele povo recebe essa mensagem, Ezequiel chega e diz ao povo através de uma mensagem profética, eu fui levado a um lugar chamado templo, lá em Jerusalém. Esse templo estava situado numa determinada localidade. E ali começou a surgir água. E a água saía tímida, pequenininha, saía pela soleira da porta. E ela começou a volumar, a crescer, a crescer, a crescer e a crescer. E quem estava ouvindo aquilo falava assim, nós estamos entendendo, Ezequiel, não para não, continua, manda essas águas crescerem, porque a gente quer que tenha muita vida. Eles sabiam exatamente do que Ezequiel estava falando. Deus quer trazer vida ao seu povo. Então, se você quiser entender o centro desse texto Deus quer trazer vida ao seu povo, mas isso acontece mediante alguns mecanismos, de algumas interpretações que nós podemos retirar desse texto. Perceba bem, Ezequiel não está apenas fazendo uma menção de que a vida virá, mas ele está dizendo que para a vida vir, eles precisariam renunciar, abrir mão e rejeitar algumas coisas que estavam impedindo dessa água crescer e de se avolumar. Eles precisavam ter em vista, talvez aquilo que Jesus diria 2000 anos depois, que teriam que renunciar. Renunciar. 2000 anos não, aproximadamente 800 anos depois. Teriam que abrir mão. Então Ezequiel começa a sua descrição. Ele diz, entrei no templo, e lá no templo começou a sair água. E do lado leste, situado para o oriente. Então ele começa a descrever o que estava acontecendo. E aí, nós precisamos recorrer àquela visão que nós temos do templo. Eu acredito que todos nós já sabemos um pouco sobre isso, mas vale a pena rememorar. O templo ele é dividido em 3 lugares, você lembra? Pátio exterior, pátio interior e o Santo dos Santos. Lá nós encontramos
no pátio exterior, o lugar onde o povo se reunia. No pátio interior, chamado de santo lugar, é o lugar onde o sacerdote entrava para fazer a expiação. E o Santo dos Santos é onde o sacerdote entrava uma vez por ano, com algumas cordinhas amarradas no pé, um sininho para balançar. Se ele tivesse em pecado, ficava lá dentro mesmo, não voltava. Este era o sistema religioso da época. E Ezequiel fala assim: olha pessoal, é o seguinte, tem água crescendo no templo. Então primeiro eles entenderam, tem água é vida. Tem água crescendo no templo, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a única água que nós conhecemos no templo é uma bacia que tem para o sacerdote se lavar. Estão percebendo? Nós estamos distante desse texto, por isso que fica difícil entender. Então, em primeiro lugar, tem água, tem vida, mas está saindo água do templo, tem alguma coisa errada. Porque no templo, o único lugar que tem é uma bacia, um recipiente que o sacerdote usa para lavar-se, um banho cerimonial, para se limpar e então poder ministrar ao Senhor. Veja bem, Ezequiel, até o capítulo 37, ele está mais ou menos assim: vocês são os pecadores, vocês são os vagabundos, sem vergonhas, vocês deixaram a lei de Deus, vocês estão encrencados, porque agora Deus vai trazer todo o castigo sobre a vida de vocês, e Deus vai fazer isso, e vocês são responsáveis por isso, até o 37. No 37 você conhece a visão do Vale de Ossos Secos, não conhece? Então o povo disse: nós estamos aniquilados, pereceu nosso vigor, não temos mais esperança. A partir dali a mensagem de Ezequiel muda, porque o povo entendeu o que havia os trazido até aquela situação. Sabe onde eles estavam? Eles estavam no exílio, estavam na Babilônia, longe do templo, longe de Jerusalém. Estava um caos Jerusalém, os muros estavam caídos, o templo estava em ruínas, estava um caos. E Ezequiel então diz para eles, a partir do capítulo 37, vocês entenderam? Está tudo em ruínas lá em Jerusalém, tudo culpa de vocês, mas agora Deus vai restaurar. Quando vocês voltarem para lá, Deus vai fazer algo maravilhoso. E quando vocês voltarem, aí do capítulo 37 até o 47, pessoal, é meio difícil de ler. A cortina será desse tamanho, os umbrais serão dessa forma, o pátio será assim, as colunas serão assado, o sacerdote se vestirá assim. É praticamente um novo Levítico que nós lemos no Antigo Testamento na Torá. Um novo Levítico, instruções a respeito do templo. Fica árido o texto. Quando chega em Ezequiel 47, aí ele muda. Porque ele está descrevendo como o templo deveria ser. Chega no final e ele diz assim: mas é o seguinte, pessoal, o que vocês precisam entender é que esse templo não poderá conter as águas que Deus trará sobre Israel. O templo não poderá conter. Sabe por quê? Porque quando eles organizassem tudo certinho, teria um lugar onde eles colocariam a água, uma bacia, onde o sacerdote se lavava. E então Ezequiel, agora parado diante do povo com essa visão, ele está fazendo uma pergunta que também cabe a cada um de nós. Deus tem uma promessa de água crescendo, crescendo, se avolumando, e nós temos uma bacia para nos lavar em nossos rituais. Qual desses dois vocês vão escolher? Vocês vão mergulhar no rio? Vão se entregar? Vocês vão abrir mão, vão renunciar? Vocês vão abrir mão da religiosidade, da tradição religiosa que impede vocês de crescer? Ou vocês vão ficar com uma bacia? Qual das duas opções vocês vão tomar? Vocês vão ficar com a bacia, água parada, água imprópria? Ou vocês vão pegar o rio, água que cresce, água dinâmica, que se avoluma, que aumenta? Qual dos dois vocês vão querer? Vocês vão querer ficar ainda na tradição religiosa, com os sacerdotes se banhando? Ou vocês vão se entregar a um rio que Deus tem produzido sobre as nossas vidas? Essa é a pergunta para o seu coração, querido jovem. Qual desses dois você vai preferir? Você vai preferir a religião? Você vai preferir o recipiente fechado? Você vai preferir a água parada? Você vai preferir aquilo que nós chamamos de poder causado e forjado por homens? Ou você vai preferir se entregar num rio que cresce, que aumenta, que se desenvolve? Você vai preferir ficar restrito ao ambiente religioso, vivendo das ordenanças humanas? Ou você vai preferir se envolver numa intimidade cada vez mais profunda de Deus? Com Deus? Aonde você vai basear a sua fé? Numa bacia que o sacerdote religioso diz: ei pessoal, está acontecendo algo aqui essa noite, dá um pulinho nessa bacia aqui. Aí você vai na bacia e vai... legal, glória a Deus, eu estou bom para essa semana. Você vai ficar de bacia em bacia ou você vai para o rio? Aonde você vai? Qual desses dois você vai escolher?
Porque após toda a prescrição do templo, Ezequiel está dizendo, isso é bonito, isso é lindo, o templo precisa ser reerguido é o símbolo da nossa fé, porém, o templo não é um fim em si mesmo, o templo é o lugar da manifestação da glória de Deus, e essa glória precisa crescer, aumentar, avolumar-se no desenvolvimento, tanto é que o rio começa crescendo e vai aumentando. O templo não pode resistir ao crescimento das águas. Era isso que Ezequiel estava dizendo. Só que o povo, com certeza, ainda faria opção pela bacia. A minha pergunta para você é: você vai continuar se lavando na bacia? Ou você vai mergulhar no rio? Porque eu vou dizer bem sincero para vocês. Vou ser bem sincero. Precisa do tempo para começar. O texto diz que começa no templo. Mas vocês perceberam algo interessante? Começa no templo, mas não fica no templo. O texto diz que começa a sair do lado leste. E vamos pensar aqui comigo, o lado leste é o lado de cá, o seu lado direito. O que fica do lado leste de Israel? A Arábia, mais deserto. O lado oeste está o mar Mediterrâneo. E do lado leste tem um lugar chamado Mar Morto, Mar Salgado. E as águas elas começam a sair por ali para alcançar um determinado lugar. Olha que interessante isso. As águas começam no templo, mas não ficaram, melhor dizendo, no templo. Elas não restringiram-se no templo. Talvez seja por isso que Jesus disse em João capítulo 16: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já parou para pensar por que a palavra porta? Já parou para pensar por que a palavra porta do inferno? Poderia dizer, porque as potestades do inferno, porque o exército do inferno, porque os demônios do inferno, porque qualquer coisa do inferno, menos porta. O que Jesus quer dizer com portas? É porque ele sabe que a maior tentação da igreja é ser um fim em si mesma. A maior tentação das pessoas que se dizem parte do corpo de Cristo é ficarem envolvidas em si mesmos. É ficarem restritas às quatro paredes, é usarem a porta para fechar, para trancar, está bom demais. É mais ou menos a atuação de Pedro, de Tiago e de João. Senhor, esse lugar é bom demais, vamos fazer 3 tendinhas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Quando Jesus diz, não é assim que funciona. Vem uma voz do céu e diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, é ele que vocês têm que ouvir. A porta do inferno não pode prevalecer, a porta não pode fechar, a porta não pode impedir das águas crescerem, prezados irmãos. Não pode impedir das águas crescerem. Você não pode ficar preso à religião, mas eu vou admitir que é muito mais fácil. Muito mais fácil. O que? Esse negócio de mistério, esse negócio de atravessar rio. Você sabe que isso dá medo. Josué está do lado de cá do rio, do lado de cá. E Deus diz assim para Josué, Josué, seja forte, cara. Coragem nisso aí, meu. Você é um homem ou um saco de batata? Levanta, atravessa esse rio. Josué está dizendo assim, Deus, mas é o seguinte, Moisés guiou a gente até aqui, eu não tenho muita experiência, agora o Senhor vai falar diretamente comigo, vai que eu não ouço direito, vai que eu não consigo a sua presença. Aliás, Deus, o que tem do lado de lá do rio? Esse é o seu medo, esse é o meu medo. E é aí que a religião se aproveita. Ela aproveita do nosso receio de profundidade, ela aproveita do nosso receio de intimidade, ela nos aprisiona, nos trancafia naquilo que nós temos segurança e diz, fique aqui, não atravesse o rio, esse rio é perigoso demais para você, você não sabe o que tem do lado de lá. E Deus está dizendo para os nossos corações, olha, seja mais forte, seja corajoso, não temas, não fique restrito ao que a religião possa te oferecer. Existe um rio muito mais profundo preparado para o seu coração, muito mais profundo. Mas a gente prefere a religião, porque na religião a gente tem os nossos programas, na religião a gente tem a nossa margem de segurança, na religião a gente tem a nossa zona de conforto, na religião a gente tem hora para acabar o culto, então eu sei mais ou menos a hora que eu vou chegar em casa. Na religião a gente tem alguém para dizer o que fazer. Porque se a gente tira o nosso querido Igor aqui da frente, na hora da adoração, infelizmente muitas pessoas não saberiam o que se quer fazer. Não saberiam. Falta intimidade. Não sabe o que é estar na presença do Pai. Sabe o que é estar na presença de um sacerdote. Porque a gente prefere muito mais sacerdote. Eu não sei por que nós temos tanto desejo de costurar o véu. Eu não sei. Mas arde em nosso coração uma expectativa de costura pelo véu que é impressionante.
O véu rasgou, a Bíblia diz, o Santo dos Santos abriu, o pátio está livre, é só você nadar de braçada, e aí você diz, não, está precisando dar uma costuradinha aqui, não, precisa disso, e nós vamos enchendo as coisas de regras, de conceitos, de tradições, de programas, e a gente vai dizendo assim, véu, venha novamente, porque a gente não consegue ficar sozinho na presença de Jesus, a gente precisa de alguém dizendo o que fazer, a hora de levantar a mão, a hora de nos quebrantar, a hora de ajoelhar, a gente precisa de alguém, pelo amor de Deus. E um dos lemas mais especiais da reforma, que muitos de nós nem sabemos e nem queremos, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Já ouviu falar disso? Martinho Lutero disse, olha, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que isso significa? Eu não preciso de um mediador. O caminho está livre. Eu não preciso de alguém para dizer o que eu devo fazer na presença de quem eu tenho intimidade. Imagine só, você na casa do seu pai, você lá, e vem de repente uma pessoa estranha, e chega para você na casa do seu pai e diz assim, olha, é o seguinte, ali na geladeira tem algumas coisas, se você quiser, você pode abrir a geladeira. Aí ele chega e puxa você assim, ó, aqui é o banheiro social, por favor, use o banheiro social, porque né, o outro lá é mais familiar, né? Aí ele puxa você para o outro lado e fala assim, ó, aqui é a sala de estar, se você quiser ficar por um tempo aqui, quiser ligar o ventilador, fica à vontade. Aí você vai dizer assim, cara, você está louco? Aqui é a casa do meu pai, você vai dizer para mim o que eu devo fazer? Por que a gente não faz isso na igreja? Porque a gente não sabe o que é estar na casa do Pai. A gente sabe o que é estar num templo religioso. A gente sabe o que é estar num culto dos jovens. A gente sabe o que é estar numa celebração dominical. Mas na casa do Pai, poucos sabem o que isso significa. Na casa do Pai, eu sou mais eu. Eu sei o que eu posso fazer na casa do Pai. Eu tenho intimidade nesse lugar. Eu sei onde ficam as frutas. Eu sei onde ficam as guloseimas. Eu sei o que agrada meu pai, eu sei o que desagrada meu pai. Eu sei que o pé em cima do sofá, ele fica muito louco da vida. Mas eu sei que se eu tirar o chinelo e andar descalço, ele me acha que eu estou à vontade na casa dele. É a casa do meu pai, eu sei quem ele é. Mas eu digo, a religião se aproveita da nossa falta de intimidade. A religião está prestando um serviço no vácuo, no vago que ficou na nossa intimidade. Ela entrou. Sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que é? Você não precisa de um sacerdote falar para você, olha a bacia, vamos para a bacia, galera, uhul! E sabe o que eu vejo em muitos lugares que eu vou? Eu vejo um sacerdote dizendo para a galera, olha a bacia ali, galera. E a galera vai lá, uau, bacia, não tem nem espaço para todo mundo. E o rio está fluindo, uau, uau, uau. Não, nós não queremos isso não, a gente quer ficar com a religião. A gente prefere isso daqui. Porque na religião a gente tem um controle, não é mesmo? A gente consegue segurar, a gente sabe exatamente onde está pisando. Sabe exatamente onde está pisando, essa é a palavra. Aliás, essa é a palavra de Ezequiel. Quando você entra no templo, você dá um passinho para fora, 500 metros, a água dá no tornozelo, né? 500 metros, água no tornozelo. Cordel de medir na sua intimidade com Deus, 500 metros, a água deu no joelho, o negócio está melhorando. Aí já sai uma língua estranha, né? Já fica alguma coisa mais interessante. Aí, cordel de medir, mais 500, a água já bate na cintura, glória a Deus, já dá até para dançar em espírito, né? Aí mede mais 500, aí a água já está no lombo, é melhor voltar. Porque a partir daqui eu não sei mais o que virá, a partir daqui eu não sei mais o que tem depois, a partir daqui já não é a minha margem de segurança. Aliás, eu estou começando a flutuar, eu estou começando a perder a segurança, eu já não estou conseguindo me equilibrar, e é exatamente isso que Deus pede de nós, que a gente perca a nossa margem de segurança, que a gente abra a mão daquilo que nós dizemos que é importante para nós, que os nossos pés parem de tocar o solo da religiosidade, da nossa tradição fria, azeda, sem compromisso, estéril, fétida. Tirar os pés desse lugar e dizer, Senhor, eu vou dar um passo além, eu quero ter intimidade contigo, eu quero entrar nesse rio a nado. Às horas que a água bate no ombro, querido, é bem difícil. Não sei se você sabe nadar, mas se você não sabe nadar, você vai saber exatamente o que eu estou dizendo. Quem coloca o pé na canela, você já viu algumas pessoas na praia ou em alguma piscina que não sabem nadar? Você já viu como elas andam? Para ver se vai dar pé. Eu vou dar um passo maior que a perna, como a gente costuma dizer? Não, ela vai se esquivando, ela vai se protegendo, ela vai
E ela vai, a hora que a água chega na cintura, ela fala, meu Deus, alguém precisa me ajudar, tem um colete salva-vida, cadê o salva-vida? Está por aqui, será que tem alguém para me socorrer? E se eu afogar? Com água na cintura. É o que muitos de nós estamos sentindo. É o que muitos de nós estamos fazendo na igreja, andando a passos curtinhos, com medo dessa água nos tomar por completo, com medo dessa água pedir coisas que nós consideramos importantes, com medo dessa água falar, saia da zona de conforto, venha para fora e aprenda mais de mim. A gente tem medo disso, então a gente vai andando. Mas ao contrário disso, você já viu quem sabe nadar? Vou ir mais ou menos, vou dizer para você, o camarada está na praia mais ou menos, aí ele vê uma onda legal que dá para pegar um jacaré. Jacaré é aquela onda que você pega juntozinho para aproveitar a onda, né, com o corpo. Aí o camarada está na praia assim, aí ele, uau! Não é assim? Ele não tem medo de nadar. Ele não tem medo das águas, sabe por quê? Ele sabe o que acontece lá dentro. Ele tem intimidade com o que acontece quando ele perde a sua segurança. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a nadar, enquanto muitos ainda estão caminhando. Nós precisamos aprender a mergulhar, enquanto muitos ainda estão segurando colete salva-vidas. E eu preciso admitir, não é natural querer perder a vida, é? Não é natural. Você já viu aquela boia de salva-vidas? Né? Em inglês ela chama preserva vidas. E é mais ou menos isso. Preserva vidas. Fala a verdade. O nosso instinto é de preservar vida. Ninguém quer perder vida. Ninguém é louco para querer perder sua vida. Mas o engraçado é que Jesus nos convida exatamente ao contrário. Ele diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará. Jesus nos chama a perder a vida. Sabe o que isso significa? Não é simplesmente ser mártir, dar a cabeça a degola. É a capacidade de dizer, eu tiro os pés da margem e eu vou para o lugar mais profundo que o Senhor está me pedindo. Porque aqui na margem, meu namoro está muito legal. Aqui na margem, a minha profissão é tudo o que eu queria. Aqui na margem, a minha célula é o lugar mais especial. Aqui na margem, é tudo o que eu sempre sonhei. E Deus diz, tem algo a mais para você. Eu tenho certeza que eu falo a pessoas aqui que Deus tem um projeto lindo na igreja, no ministério de louvor, no ministério da palavra, no evangelismo, como líder e auxiliar de célula, como avivamento de Deus nessa cidade. Mas tem pessoas aqui que vai ter que dar um passo além, porque Dourados fica pequeno para você. Dourados ficou pequeno para você. Deus quer que você atravesse um pouquinho mais o rio. Dê um passo além. Só que a margem de segurança vai fazer você sempre segurar, sempre voltar atrás. Agora, a minha pergunta para você de novo. Você vai ficar na bacia, se lavando de vez em quando? Ou você vai mergulhar no rio? Porque há uma revelação desse texto aqui. Não sou contra a igreja, não sou contra culto, não sou contra celebrações dominicais. Fique tranquilo em relação a isso. Acho isso importante. O problema é quando isso se torna único, exclusivo e sem desdobramento. Mas há uma revelação nesse texto interessante. Você já percebeu? Aonde a água é mais rasa? Vocês viram onde a água é mais rasa? Ela começa num lugar. Aonde ela é mais rasa? No templo. O lugar que nós achamos que é o lugar. Que nós achamos que é onde a nossa vida espiritual tem que viver a maior intensidade. E aí nós passamos a semana toda sem intimidade com Deus, sem conversa com Ele, sem momentos especiais com Ele. E aí no domingo nós estamos aqui, ou no sábado, ou na sexta-feira a partir de agora. E aí nós estamos aqui falando, oh Deus, isso aqui é maravilhoso. Não tem nada melhor do que isso. E eu preciso dizer para você, se você sentiu algo especial de Deus essa noite, eu vou dizer para você, este é o lugar mais raso. Deus tem coisas mais profundas. Coisas grandes acontecem nesse lugar, queridos. Coisas grandes, tremendas acontecem e acontecerão. Mas ainda será o lugar mais raso. Porque o templo é o lugar onde tudo começa. Precisa desenvolver, precisa crescer, precisa aumentar. Aumentar. E sabe o que essa cidade precisa? É que as águas que começam aqui cresçam. Só isso. Elas começam. Elas precisam ter um ponto de partida. E elas começam. E elas começam em alguém. Eu acho muito interessante a ideia de que nós somos templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito. A água não nasce mais no templo em Jerusalém. A água nasce num outro templo. Num outro templo. E Jesus disse para esse templo, aquele que beber dessa água, João 4,14,
tornará a ter sede, mas aquele que beber da que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, você é um templo, então começa agora em você. Não vai começar apenas na igreja, começa em você. E aí Jesus encontra um outro grupo de pessoas e diz assim, em João 7, 37, 38, ele fala, aquele que vier a mim pode beber, porque aquele que beber de mim, essas águas se tornarão um rio a fluir para a vida eterna. Note a palavra fluir. A bacia estanca, a bacia restringe, a bacia paralisa, a bacia coloca regras, a bacia coloca comportas, a bacia coloca portas. A fonte cresce, aumenta, avoluma, se torna rio. O que você quer? O que você quer? Talvez você está colocando a culpa em algum dos seus líderes, dizendo, a minha vida está muito parada. Eu preciso ser sincero com você. Talvez esteja parada porque você adora a bacia. E na bacia a água fica parada mesmo. Não tem movimento. E às vezes ela fica até podre. Mas quanto mais a água é oxigenada, quanto mais ela flui, mais ela aumenta. Você já viu uma fonte? Você já viu quanto ela cresce? Você já imaginou que o rio Amazonas, que tem quilômetros de extensão e quilômetros de largura, começa com uma fonte no Peru? Uma fonte. Uma coisinha nasce lá. Você pode inclusive talvez contar as gotas que caem daquela fonte. E o rio Amazonas vai desaguar lá do outro lado do nosso país, no Oceano Atlântico, como o maior rio do planeta Terra. Mas começa com uma fonte. Tem coisas grandes para acontecer nessa cidade, mas começa com uma fonte. E quem sabe seja você, quem sabe seja esse lugar, quem sabe sejam as igrejas de Dourados alinhando o seu propósito na intimidade, identidade e destino. Quem sabe? Mas precisa começar. Precisa começar. Nós não podemos conter, não podemos segurar, não podemos abraçar. Nós não podemos ficar forjando programas para atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus não vem quando o nosso louvor é bom, pessoal. A presença de Deus não vem quando as cadeiras estão corretamente alinhadas. A presença de Deus não vem com um pregador especial, um convidado de renome internacional. A presença de Deus só vem por uma coisa: sede. Sede. Já que estamos falando de água, vamos citar então Isaías capítulo 44, que diz assim: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Olha só, sabe aonde Deus vem? Aonde há sede. E Deus enche você na medida do seu vazio. Exemplo, deixa eu tomar essa água para você entender. O quanto eu posso ser cheio aqui? Bem menos do que um copo vazio. Bem menos do que um copo vazio. A quantidade do seu vazio vai determinar o quanto você pode ser cheio. Só que você se está cheio de vaidade, de orgulho, de presunção, de pecado, o seu vazio é pequeno para conter ou para receber essas águas que vêm sobre o sedento. Repito, Deus não vem, Deus não está impressionado com a quantidade de pessoas que temos nesse lugar. Deus não está impressionado com o evento que nós faremos para impactar essa cidade. Deus não está impressionado com o que nós podemos fazer com uma guitarra, com uma bateria, o que nós podemos fazer com um microfone na mão. Deus não está impactado com o que nós podemos fazer com as células. Deus se impressiona com a sede do seu povo, e Ele só vem onde há sede. Quantos sedentos há aqui em nome de Jesus? É isso que determina a presença de Deus. Não é uma religião, não é uma formalidade, não é cumprir protocolo religioso, é o vazio, é a sede, é o desejo de tê-lo, de possuí-lo cada vez mais. Mas a gente está tão cheio, a gente está tão satisfeito, inclusive quando alguma coisa dá certo, a gente quer repetir a semana que vem. Ou a música rolou legal, o pessoal respondeu, semana que vem toca de novo, porque é essa música que chama a presença de Deus. Isso é método, isso é programa. A presença de Deus não é chamada por método, é chamada por sede. Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Só vem água volumosa onde há sede. Onde há sede. Agora, por que a gente não quer sair da margem? Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E uma delas é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Você já percebeu que quanto mais a gente vai se afundando no rio, o que acontece? Mais o rio cresce e mais nós diminuímos. Já viu? No primeiro 500 metros aparece grande parte de Ezequiel. No segundo 500 metros aparece uma boa parte de Ezequiel.
Nos últimos 500 metros aparece quase nada de Ezequiel, mas Deus está convidando para dizer, não é quase nada, é nada. João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu entro nas águas, mais eu fico pequeno. Quanto mais eu mergulho nas águas, menos eu apareço, menos as pessoas me notam, menos as pessoas me percebem, e mais elas veem a glória de Deus, mais contemplam o poder de Deus. Quanto mais eu mergulho nas águas, menos se vê sobre mim e mais se vê sobre Ele. É isso, queridos. Por que nós não queremos a água que cresce? Porque quando ela cresce, nós diminuímos. E quem quer diminuir? Quem quer diminuir? E o chamado para entrar na água não é um chamado fácil, é um chamado para desaparecer. Eu acho lindo isso. É um chamado para desaparecer. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você já viu João dizendo essa palavra? João demora um tempão para reunir sua igreja. Reúne e tal. Quando ele deve ter uns 500 membros, a igreja está formada, vem Jesus passando do outro lado, ele olha para Jesus, olha para a igreja e fala, estou numa enrascada agora, hein? Aí ele fala assim, pessoal, é o seguinte, é aquele lá o Cordeiro de Deus, pode ir com ele. Perdeu a igreja inteira. Porque depois ele disse, não, eu não perdi nada, porque importa que ele cresça e que eu diminua, que o rio aumente e que eu diminua. Nós não podemos conter essas águas, não podemos manipulá-las, nós não podemos forjá-las para que elas aconteçam. A única maneira de chamarmos essas águas e mergulharmos nela é a sede, é o desejo, é a vontade, é a busca. Mas a religião nos faz entrar exatamente no contexto de que nós não temos condições e coragem de mergulhar no rio, de desaparecer. Então fique no seu banco, não assuma liderança, não se envolva, não seja testemunho no seu trabalho, não seja testemunho na sua escola, não seja bênção nessa sociedade. Fique onde você está. A religião está boa, está bacia pelo menos. Pessoal, quem está na bacia vai para o céu, fica tranquilo, vai para o céu. Vai chegar lá no céu e vai estar lá no céu, é bacia, tá bom, encontrou Jesus e tal, mas tem gente que vai encontrar o rio e não vai se conter com a bacia, fala, não, isso é muito pouco, eu preciso de mais da presença dele, eu quero mais da presença dele. Ele vai falar assim, não, olha, o culto de domingo à noite é uma bênção, mas não pode ser só isso. A célula dos jovens é maravilhosa, mas não é só isso. As nossas programações são intensas, mas não é só isso. Tem mais, o rio está crescendo. É só nós entendermos isso, é só entendermos isso e pararmos de ser menos religiosos e cumprir as nossas obrigações, entregando dízimo e oferta, entregando nossos relatórios de célula em dia, fazendo os convites necessários para o momento de evangelismo, cumprindo os nossos programas eclesiásticos, sendo presente nas programações da igreja, inclusive contribuindo com um bom papel na sociedade. Não basta só isso, queridos, não basta. É preciso ir além, é preciso desenvolver, é preciso aumentar. Deus não cabe na nossa caixinha. Agora, eu vou dizer para vocês uma verdade. Por que a gente prefere a religião? Porque na religião a gente fica confortável. Porque se eu disser assim para você, olha, esse Deus que manifesta poderosamente nesse culto é o Deus que manifesta poderosamente no tapete da sua sala brincando com seus filhos. Oh meu Deus do céu, esse Deus que vem sobre você, esse Rei da Glória que está nesse lugar no momento do louvor, é o Rei da Glória que te vê quando você está no seu trabalho diante daquele computador. Não é melhor religião? Porque a religião confina Deus, a religião estabelece os limites de Deus, a religião estabelece os padrões de acontecimento espiritual. Então Deus está no templo, Deus está no templo, então eu estou liberado para viver a minha vida como quer que eu deseje. Quando a teoria das águas é o seguinte, essa água que começa no templo, ela vai alcançar o tapete da sua sala, ela vai alcançar a sala de estar com a sua esposa, ela vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar a sua universidade, ela vai alcançar o lugar onde você estiver, porque essas águas não ficam no templo, essas águas crescem. Agora a gente prefere a bacia, porque pelo menos a água fica no templo, e eu estou livre para viver. A gente prefere a bacia porque a gente é muito racionalista, então a gente precisa de explicações corretas. A gente precisa de explicações sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então a gente elaborou, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior não sei do que, e não sei do que, e não sei do que. Nós elaboramos uma grande teoria. Pra você ter uma ideia, a igreja de Jesus viveu 300 anos só vivendo de intimidade. Só de intimidade. Só dizendo assim, eu sei em quem tenho crido. Aí de repente, sabe o que acontece? De
De repente Constantino, um rei do Império Romano, um imperador, ele levanta e fala assim, o seguinte, agora os cristãos são da pesada mesmo, eles vão participar do império, a religião oficial é do império, agora é o cristianismo, para de matar os cristãos, venham eles todos para ser religião do império. E quando eles vêm para o império, Constantino fala assim, mas eles têm pouca definição, eles falam muito de Jesus, mas não explica muito bem. Aí ele começou a marcar, sabe o quê? Reuniões e concílios. Concílio de Nicéia, de Calcedônia, de Constantinopla. Isso aí mesmo. Um dos concílios, eles decidiram explicar quem é Jesus. E eles começaram assim, depois de alguns anos de reunião. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu à mansão dos mortos, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Vocês perceberam? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Vamos para o próximo. Porque eles quiseram explicar quem era Jesus. E dizer quem era Jesus. E colocar Jesus numa caixinha racional e dizer, nós sabemos exatamente quem é Ele. Irmãos, nós nunca saberemos exatamente quem é Ele. Quanto nós mais o conhecemos, nós mais nos surpreendemos. Quanto mais nós visitamos a Sua presença, mais nós ficamos estupefatos, maravilhados. É isso que vai ser o céu. O céu é conhecer Ele a cada dia mais e mais e mais. Nunca parar de conhecê-lo e saber que cada vez Ele se torna maior e melhor para nossas vidas. Isso é fé telescópica. A fé microscópica coloca Deus no microscópio e amplia. Algo pequeno que se torna grande. Era isso aqui então, estou vendo. Então é o seguinte, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é fé microscópica. A fé telescópica é o seguinte, vê algo grande e olha e fala, meu Deus do céu. Está tudo isso lá nesse negócio? Meu Deus. Isto é intimidade com Deus. O que nos sobra é religião que coloca no microscópio. Olha, é o Deus Pai, é o homoiousis, é a dupla natureza divina, é a dupla natureza humana e divina. Então vai descrevendo quem é Jesus. Mas a fé telescópica fala, Ele é grande demais. Eu só consigo ver um pouquinho, mas é imenso. Isso é intimidade, queridos irmãos. Não dá para defini-lo, não dá para dizer quem é Ele com um monte de regras, de doutrinas e com um monte de tradição que nós criamos. Um exemplo disso, você está sentado na cachoeira, deitado na cachoeira, nadando, e mergulha na cachoeira e volta, aí vem um amigo seu e fala assim, rapaz, seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa aí, eu preciso que você me dê a fórmula exata desta água. Sabe a fórmula? A fórmula química, da composição dessa água. Eu não sei não, cara. Aí ele fala assim, não, então tá bom. Qual é a densidade exata dessa água aí? Você nadando na cachoeira? Densidade? Que isso? Exatamente, qual é o peso, tal, junto com a sua massa, o que é a densidade? Rapaz, eu não sei não. Tá, então, qual é a temperatura dessa água? Temperatura, olha rapaz, eu não sei muito bem não. Quer saber de uma coisa? Eu não sei nada disso. Eu não sei sobre a formação química, eu não sei sobre a densidade, eu não sei sobre a temperatura, eu só sei uma coisa. Tá bom demais nessa água aqui. Tá bom demais, estou nadando de braçada nisso aqui. Queridos, não estou fazendo apologia à burrice teológica, não é isso. Eu estou dizendo que o conhecimento teológico e a sabedoria humana não é o suficiente para conter a experiência que nós precisamos ter com Ele. Experiência que precisamos ter com Ele. Eu posso contar aqui muitas experiências que eu tive com o Senhor, mas nenhuma delas é um padrão para que você siga, porque Ele é maravilhoso demais para ser contido. Para encerrar, queridos, eu sei que nós passamos do horário aqui, me perdoem. Essas águas que vão crescendo e vão aumentando, não podem ser contidas pelas portas. Essas águas precisam ser... Nós precisamos mergulhar nessas águas. Você precisa entender uma coisa. Essa água tem um destino. Ela não é um fim em si mesmo. E vêm as águas de Deus. E a água fica... Não é isso que acontece. Sabe o que acontece? Quando as águas de Deus vêm, é mais ou menos o que a Nívia Soares canta. Rio de Deus, flua através de mim. Rio de Deus, corra pelas ruas. Rio de Deus, alcance as nações, trazendo justiça. É isso. O rio de Deus, quando vem, tem um destino. Lembre-se do leste. O leste é o Mar Morto. Não tem nada lá. Só sal. A água é tão salgada que nada sobrevive lá. Nada planta, nada rega, não serve. A água não serve para nada, a não ser para ser salina. Para fazer a decomposição do sal e vender depois. Só isso. Minério. Mas as águas, para Ezequiel, diz assim, a direção dessas águas é para o mar. Para o Mar Morto. Quando nós mergulhamos nessa água,
A gente não fica só nadando nela. Ah, que delícia. Venha mais o Senhor na minha vida, mas essas águas, elas têm correnteza. Porque senão é bacia. Porque se você mergulhar nessa água e ficar parado, e dizer, mas essa intimidade é boa demais, se mergulhar nessa água, então você não mergulhou no rio, mergulhou na bacia mais funda. Uma bacia que pega até o pescoço, mais ou menos. Não mergulhou no rio, porque rio tem correnteza. Rio tem uma direção. Por exemplo, no nosso país, o rio corre para o Oceano Atlântico. Ele deságua no Oceano Atlântico. É o leste. Na mensagem de Ezequiel, o rio corre para o Mar Morto. E na mensagem para você, o rio corre aonde há podridão. Para você, o rio corre aonde há morte. O rio corre aonde há pecado. O rio corre aonde o império das trevas reina. O rio corre no presídio, nas zonas de prostituição. O rio corre em direção às baladas noturnas. O rio corre para esses que estão na sarjeta. O rio corre em direção a esses que estão festejando os prazeres da carne. O rio corre para esses que estão cegados na idolatria. O rio corre para este empresário, em direção a esse empresário que acha que possuir bens é tudo. O rio corre para a empresa, para a casa, para vidas, para as pessoas. O rio tem um destino, ele tem uma direção, ele tem uma correnteza. Aonde estiver morto, ele precisa ir. Onde houver morte, o rio precisa correr. Por isso o convite para você é entrar no curso das águas. Curso das águas. O rio serpenteia para cá, serpenteia para lá, serpenteia para cá, mas aonde ele passa, ele leva vida. Eu disse para os jovens naquele dia que eu preguei sobre essa mensagem, que há uma tristeza no nosso coração muito profunda de sairmos de Dourados. Não era o nosso desejo, não era a nossa vontade pessoal. Mas nós entendemos que o rio estava passando, a gente poderia ficar na bacia ou mergulhar no rio. E aquela noite Deus falou sobre o curso das águas no meu coração. Depois nós terminamos aquele tempo, eu tive um tempo de oração muito interessante com o Senhor. E Deus falava, curso das águas, curso das águas. O que eu entendi com isso? Que as águas não param no lugar. As águas se movimentam. E ela vai passando. Ela bate numa ribanceira aqui. Ela deságua no outro lugar ali. Ela se entronca com outro rio ali. Ela vai crescendo, ela vai fluindo, ela vai aumentando. E é isso que Deus está chamando você para ser, meu jovem. A sua cela é um curso das águas. Esta igreja é o curso das águas. O seu ministério é o curso das águas. Tudo isso é o rio passando, é o rio crescendo, é o rio tocando as beiradas e levando vida por onde quer que ele passe. Através da célula, através do louvor e adoração, através do seu testemunho pessoal, através da sua intimidade com Deus. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus.